falar sobre corrupção ativa e corrupção passiva. Corrupção passiva está no artigo 317 do Código Penal e diz que solicitar ou receber para si ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena de reclusão de 2 anos a 12 anos e multa. Vamos aos verbos do 317. Solicitar. Solicitar é o crime formal. Basta que o sujeito pratique tal ação para que seja consumado, independente dele receber ou não tal benefício, propina ou dinheiro ilícito. O verbo receber se torna um crime material. É preciso que ele receba algo em troca para que seja consumado. No verbo aceitar, basta que o sujeito aceite tal proposta, não precisa receber algo em troca. Ele aceitou, automaticamente será consumado. Em regra, é o crime do funcionário público que solicita ou aceita proposta indevida ou até mesmo dinheiro de propina. Porém, existe uma ligação funcional. Essas propostas indevidas ou dinheiro de propina tem que estar ligado à sua funcionalidade, ao cargo do funcionário público que está sendo corrompido. Vamos à corrupção ativa, artigo 33 do Código Penal. Diz que oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-la a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. No caso da corrupção ativa, do artigo 303 do Código Penal, é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, particular ou pública. Porém, ela é o crime do corruptor, aquele que oferece a propina ou proposta. Verbos do 333. Oferecer ou prometer. Nesse, o crime é formal. Basta que o sujeito ofereça ou prometa vantagem ilícita, independente dele cumprir com a promessa ou não, honrar, pagar ou não. O crime vai ser consumado. Um exemplo. O sujeito está dirigindo e é parado em uma blitz. Ele se encontra embriagado e com sua CNH vencida. No entanto, ele oferece ao policial propina para ser liberado. O policial, por sua vez, aceita essa propina. Nesse caso, os dois responderão. O policial por corrupção passiva e o sujeito por corrupção ativa. Para entender melhor, vamos pensar da seguinte maneira. Se o ativo oferece e o passivo recebe, os dois responderão. Se o ativo promete e o passivo aceita, os dois também responderão. Agora, se o sujeito passivo, funcionário público, oferece e o sujeito particular aceita, paga, vamos supor, só quem vai responder é o passivo, o funcionário público. Por quê? Porque o funcionário entende-se que o particular, o que aceitou a proposta do funcionário público, foi meio que ameaçado, porque quem tem autoridade é o funcionário público. O funcionário público fez com que ele pagasse isso e ele de alguma forma se sentiu ameaçado pelo funcionário público e pagou. Então, nesse caso, só quem responde é o funcionário público, o sujeito passivo. Além da corrupção ativa e passiva, existe a corrupção passiva privilegiada. Um exemplo de corrupção passiva privilegiada. O sujeito é parado em uma blitz e ele se encontra em situação irregular. Então ele vai ser apreendido, o carro vai ser apreendido. Porém, ele chega pro policial e fala, eu sou amigo do seu cunhado. E aí o policial, de certa forma, libera ele, porque por terceiro, ser amigo e tal, ter toda uma questão de amizade, de broderagem, ele é liberado. Nesse caso, não há favorecimento de bens, ou promessas, ou até mesmo dinheiro ilícito, mas sim um coleguismo. Então, essa é a corrupção passiva privilegiada. Então, se eu deixo de exercer a minha função como funcionário público, mesmo que não haja recebimento de propina ou proposta indevida, mas sim por um coleguismo, eu vou responder por corrupção passiva privilegiada. No entanto, a pena se torna menor, de 3 meses a 1 ano de detenção mais multa.